Olá a todos, todas e todes. Meu nome é Eduardo Costa, sou psicomotricista clínico e educacional, formador em transpsicomotricidade, e é um prazer ter vocês aqui na nossa live, que hoje trata do para que serve perfil psicomotor. Vamos estar também tendo um grande prazer em responder às perguntas de vocês, né, sobre esse tema tão interessante, tão pertinente à prática do psicomotricista. Sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Já estou vendo algumas pessoas conhecidas chegando. Estamos dando início à nossa live. Para que serve o perfil psicomotor? Bom, eu vou começar falando um pouquinho sobre a minha trajetória, né? Eu tive o prazer e a honra de fazer formações com os europeus que vinham ao Brasil desde a década de 80, um tempinho, né? São mais de 35 anos de prática e como eu disse, houve a possibilidade de estar com as principais referências em psicomotricidade do mundo, né? Eu fiz, minha primeira formação foi com o Grupo Lapierre, depois fiz parte da formação com Françoise Desobot e fiz a formação também com o querido Bernard Couturier. Fora os brasileiros, né, com os quais eu tive o prazer de conviver e de aprender muito, como Carlos Alberto Matos, Beatriz Saboia, Regina Morizot. E especialmente Beatriz Saboia, né, que tem uma tradição muito longa com relação ao perfil psicomotor, né? Esse nome deriva exatamente da nomeação que ela faz da avaliação psicomotora. Então já podemos começar por aí, né? Por que não chamar de avaliação psicomotora? Por que chamar de perfil psicomotor? Bom, mas como nós temos aqui provavelmente, né, pessoas que já são iniciadas na psicomotricidade e outras que não, né? Vamos começar pelo começo. Vamos começar falando um pouquinho do que é psicomotricidade, né? A definição mais clássica brasileira de psicomotricidade é que psicomotricidade é uma ciência que tem por objeto o homem, nas relações com seu corpo, através do seu corpo em movimento, nas relações com seu mundo interno e externo, né? Então é um estudo, é uma ciência que se volta para compreender esse homem em movimento, né? Suas posturas, sua gestualidade, para o psicomotricista são um discurso. Então, o perfil psicomotor é exatamente essa possibilidade de leitura, da leitura gestual, postural, da linguagem natural à criança, que é o brincar, né? E através desse olhar do psicomotricista, podem ser então detectadas as características, as singularidades, né? O perfil, né? O desenho que traz esse sujeito, né, na sua constituição, né, no exercício de existir no mundo. Então, para o psicomotricista, o perfil psicomotor, seja na educação, seja na clínica, né, é muito importante para que antes de qualquer intervenção, ele possa conhecer o sujeito que está diante dele, né, os seus sofrimentos, as suas características, as suas singularidades, e a partir disso traçar um percurso, né? Seja, como eu disse, na educação ou na clínica. É claro que na clínica ele é um instrumento imprescindível, né? Já que existe uma queixa, né? E essa queixa precisa ser tratada, né? Mas inicialmente ela precisa ser caracterizada, precisa ser descrita, precisa ser identificada pelo psicomotricista. Não basta vir pelo discurso da família, pelo discurso da escola, né? Quando a gente fala de clínica psicomotora, o perfil psicomotor ele está voltado para uma família que está em sofrimento, né? Ninguém procura um consultório de um psicomotricista se não houver uma necessidade, uma demanda, né? Então, a delicadeza do perfil psicomotor na clínica é muito grande, né? Já que você vai estar observando a constituição de uma família, as relações que estão estabelecidas, né, entre os pais e a criança. No caso, nós estamos falando hoje do perfil psicomotor da criança, né? Então, é
um gesto que sempre se reveste de muita delicadeza, né, por conta de estarmos tocando numa ferida, né, estarmos tocando numa situação de sofrimento, de angústia desses pais, né? O perfil psicomotor tem muitos desenhos, né? O que eu venho realizando nesses 35 anos, né, consiste em 2 encontros com os pais, né, isso na clínica, né, 2 encontros com os pais, 4 encontros com a criança e uma devolutiva para os pais, onde eu entrego um laudo psicomotor, né, onde eu faço a descrição de tudo aquilo que eu pude identificar. E aí vamos voltar àquela primeira pergunta, né? Por que chamar de perfil psicomotor e não de avaliação psicomotora? Quando a gente fala perfil psicomotor, qual é o nosso objetivo maior, né? É descrever quem é este sujeito que está diante de nós, né? É descrever a criança na sua singularidade, sempre lembrando que ela é um sujeito em devir, né? Que ela é um sujeito que está em pleno desenvolvimento, em plena evolução, né? Então, a gente deve evitar os rótulos estanques, né? As nomeações que a paralisam num determinado ponto dessa espiral do desenvolvimento, né? Não levando em conta todas as possibilidades evolutivas que ela ainda tem, né? Então, o perfil psicomotor é esse momento, né, onde a gente vai, primeiro, captar a história dessa criança, né, todos os detalhes, desde o nascimento, né, todo o desenvolvimento da questão da amamentação, do desmame, do desenvolvimento neuropsicomotor, se ela já está na escola, também a sua inserção na escolaridade, suas relações, tanto familiares quanto com outras crianças, né? Também com adultos estranhos. Vamos, obviamente, solicitar à família que nos revele quais são as características, né? Quais são as queixas que trouxeram, então, levaram a família a procurar ajuda, né? Isso também é uma delicadeza, porque muitas vezes as famílias vêm a pedido das instituições de ensino, né? Muitas vezes a contragosto, né? Então existe também, desde esse momento, uma situação às vezes um pouco delicada, que o psicomotricista precisa estar preparado, né? Precisa estar consciente para lidar, né? Sem se avexar, né? Sem se constranger, né? Diante dessa resistência que muitas vezes aparece na família, né? Ninguém gosta de perceber que um filho não vai bem, né? Que uma situação precisa de uma ajuda de uma pessoa estranha. Eu sempre digo que o lugar do terapeuta é um lugar de ambivalência, né? Nesse sentido de que ele é amado, porque ele traz muitas vezes saídas e soluções para conflitos, questões, angústias, né? Mas ele também é odiado, porque ele é necessário, né? Por que eu tive que precisar de um estranho para se relacionar com meu filho, né? Para poder ajudá-lo, porque eu não pude fazê-lo sozinho, né? Então o perfil psicomotor é essa primeira relação, esse primeiro encontro, né, do psicomotricista com a família. Vamos falar um pouquinho da escola também. Na escola é possível utilizar os recursos do perfil psicomotor, né? Não para, como na clínica, estabelecer um norte de atendimento e de tratamento, mas para realmente perceber as singularidades daquela criança e suas características de aprendizagem, né? Seus principais canais de captação, né? Dos conteúdos, a sua possibilidade, a sua maturação mesmo, o seu lugar maturativo, né? Que são muito importantes para que a gente possa estar, na perspectiva da educação, acompanhando essa criança, né? Levando-a a viver experiências que possam, às vezes, até reparar parcialmente, né, as lacunas que ela traz, né? E caso a gente identifique alguma questão que mereça um trabalho mais profundo, também poder indicá-la, né, para um atendimento mais apropriado, né? Então, tanto na educação quanto na clínica, o perfil psicomotor é muito interessante, né? E não só para os psicomotricistas, isso é uma coisa muito interessante, né? Você ter recursos do perfil psicomotor, ter a leitura psicomotora de um paciente, mesmo se você for um fisioterapeuta, um fonoaudiólogo, um terapeuta ocupacional, um psicólogo, pode ser extremamente importante ou útil
para que você possa realmente acompanhar aquele sujeito de uma forma plena, de uma forma apropriada, né? Que você possa usar recursos psicomotores dentro do seu atendimento. Mas se você é um psicomotricista, aí esse é o principal, é o primeiro instrumento, é a primeira entrada, né, na história daquele sujeito, nas relações com a família, na possibilidade de identificação do que ele traz como sintoma, como sofrimento, né? É muito importante a gente compreender que a prática do psicomotricista está ligada à saúde mental, né? Então, mesmo quando ele trabalha na educação, na creche, né, na escola, mesmo na empresa, ele sempre está como um profissional da saúde mental. Ah, Eduardo, mas então, se é uma avaliação psi, né, o psicólogo não teria então essa possibilidade de trazer esse olhar? Raros são os psicólogos que têm essa possibilidade. Alguns que fizeram a trajetória de formação, pós-graduação em psicomotricidade, muitas vezes usam, né, recursos ou mesmo se tornaram psicomotricistas, né, e aí aplicam com prontidão e assertividade, né, as avaliações para realizar um perfil psicomotor. Mas, infelizmente, nas graduações de psicologia, não há muitas cadeiras de psicomotricidade, né? Quando muito uma, ilustrativa, né? Então, muitas vezes, esse profissional, mesmo sendo, né, o mais conhecido ligado à saúde mental, ele não tem os recursos necessários para realizar essa leitura. E como é, então, essa leitura do perfil psicomotor? Como eu disse, existem várias formas de realizar o perfil, né? Existem mecanismos mais diretivos, onde, através de testagens codificadas, nós apresentamos situações à criança, onde ela vai então nos responder, né? Ah, você vai chutar essa caixinha de fósforos para baixo da cadeira, né? É um excerto do Ozeretsky, por exemplo. É uma testagem bastante conhecida na época dos balanços psicomotores, que foram os primeiros perfis, primeiras avaliações psicomotoras que surgiram, né? Mas é possível também realizar um perfil psicomotor através da atividade livre e espontânea, né? Através da relação que a criança tem com os objetos, com você, com os espaços, né? Entendendo que o seu brincar por si é uma linguagem, né? E a partir dela podemos decodificar vários aspectos, né, dos sintomas que a família já trouxe nas entrevistas, né, ou que já vinha relatado num laudo, num relatório da escola ou num laudo médico, né, e aí você vai corroborar ou perceber outras faces, né, outras possibilidades de compreensão do que está ali diante de você. Então, o psicomotricista é aquele profissional que traz na bagagem, né, uma capacidade de leitura, né, a partir da simbologia dos objetos, a partir das escolhas, então, que a criança faz dentro da sala de psicomotricidade. É importante também falar um pouquinho sobre esse setting da psicomotricidade, né? O consultório da psicomotricidade não é um box, não é um espaço cheio de móveis, é um espaço onde há objetos muitas vezes não estruturados, né? Tecidos, cordas, arcos, onde a criança vai poder projetar aquilo que ela vive, aquilo que ela teme, aquilo que ela deseja, né? E a partir desse discurso não verbal, né? dessa livre associação não verbal, o psicomotricista vai podendo decodificar esses aspectos, né, percebendo o distanciamento ou a pertinência naquele momento do desenvolvimento, naquela circunstância intersubjetiva, naquele momento intersubjetivo do que se esperaria, então, de uma criança naquela faixa etária, com aquelas características, né? Então, o perfil psicomotor é esse exercício de decodificação, né, de compreensão da criança e do seu ambiente, né? Da sua família, do seu contexto. Mas não preciso ficar falando sozinho. Se vocês tiverem questões, será um prazer enorme abordá-las aqui junto com vocês. Nós estamos com várias pessoas presentes, algumas que eu sei que têm um exercício clínico, então tragam suas perguntas sobre para que serve o perfil psicomotor. Bom, como eu ia dizendo, essa decodificação dos discursos não verbais da criança, né, eles vão indicar
Trazemos. Excelente. Faço isso em alguns atendimentos ao ar livre, como parque, praça, com objetos que eu levo. Sim, Rodrigo. Muitas vezes a gente pode observar a criança em vários espaços, né? E isso é muito interessante, perceber como ela lida, né, com esses espaços, com esses objetos, né? Quais são as características principais dessas ações, né? Qual é a tonicidade. E aí a gente vai observar exatamente todos aqueles aspectos, né, clássicos da psicomotricidade. O tônus, as coordenações, o equilíbrio. Só que a gente vai ver isso, a gente pode até fazer uma testagem formal para ver isto, né? Mas é possível ver, e aí é o nosso lugar na transpsicomotricidade, né? Nós optamos pela livre expressão da criança, nós acreditamos que ela sabe mais do que nós o que ela precisa, né? Então esses ambientes livres, onde a criança pode interagir e nós vamos a partir disso fazer as nossas decodificações, é mais a praia da transpsicomotricidade. Mas existem linhas de psicomotricidade mais diretivas, mais assertivas, que vão usar testagens, como a Ozeretsky, como eu mencionei, o Lefebvre, a bateria do Victor da Fonseca. Nós usamos essas testagens como uma corroboração da nossa observação. Quando a partir da observação livre, que também tem um protocolo, nós usamos basicamente a avaliação proposta por Françoise Desobot, e que é feita de forma livre em alguns momentos, com pedidos diferentes à criança, né? Mas não com uma diretividade como é uma avaliação tradicional, né? Como é o Lefebvre, como é o Ozeretsky, como é o Victor da Fonseca. É uma avaliação onde a intersubjetividade, a ação espontânea são preciosas e imprescindíveis, né? Então, a partir dessa formulação de Françoise Desobot, a gente coloca então a criança em determinadas situações e vai observar essa performance, né? E a partir das detecções, a partir das decodificações que a gente faz nessa atividade espontânea, quando a gente tem alguma dúvida, aí a gente lança a mão de uma corroboração ou negação a partir de uma testagem formal, de um excerto, né, de um pedacinho de uma testagem formal. Então a gente pode aplicar um excerto do Victor da Fonseca, um excerto do Ozeretsky, um excerto do Lefebvre, né, um excerto da bateria que a querida Vera Matos está construindo com a Aline Cabariti. Enfim, alguma situação mais formal, né, onde a gente possa dizer, não, realmente aquelas dificuldades de coordenação que eu percebi estão presentes, né? Estão ali aparecendo e ainda tem a oportunidade de dizer, essa criança tem dificuldades, mas está mais ou menos dentro da sua faixa etária em termos de desenvolvimento, ou ela está com uma grande defasagem, ou ela está superior àquela plataforma. Até porque nós temos uma compreensão da questão das tabelas de desenvolvimento muito ligada ao que Lúcia Castro, do NIPIAC, da UFRJ, do Núcleo de Pesquisa de Infância e Adolescência da UFRJ, propõe, que é uma revisão, no lugar de tentar encaixar a criança nas tabelas de desenvolvimento, nós usamos as tabelas de desenvolvimento como uma referência, né? Mas não como um cárcere onde nós colocamos a criança, ou se ela não se encaixa, ela então é patológica, né? A partir dessa provocação, né, de Lúcia Castro, nós fizemos toda uma revisão nessa utilização das tabelas de desenvolvimento nesse sentido, né? Então, o que importa para o psicomotricista quando ele está realizando o perfil? Quem é o sujeito à minha frente? Qual o ambiente que ele tem, que o sustenta ou que até pode ter promovido os seus sintomas, né? Tudo isso vai sendo percebido a cada encontro com a criança, né? Nós fazemos no máximo 2 encontros por semana com a criança, e como são 4, então no mínimo a criança vem durante 2 semanas nos ver, né? E é muito interessante manter esse espaçamento, né, para ver a criança em momentos diferentes, né, mesmo sendo próximo, mas ela acorda diferente, ela foi atravessada por uma situação, ela teve uma surpresa, né, negativa ou positiva, e como é que isso influi, né? Como é que isso afeta essa criança? Então a gente vai observando e construindo o perfil. E ao final do perfil psicomotor, é muito importante fazer essa devolutiva à família, né? Que deseja então compreender o que está acontecendo com seu filho, né?
que está acontecendo com a criança da família. E nós buscamos, no nosso laudo, no lugar de ficar rotulando a criança e nomeando patologias, né, fazer uma descrição do que nós percebemos em relação à sua existência no mundo, né? A quem ela é, como ela se articula, que desafios ela apresenta. E isso, no caso da educação, voltando a falar um pouco da educação, né, é bastante interessante, né, que o profissional tenha essa bagagem, porque no momento de fazer um relatório, que é algo que parece simples, né, para quem não o faz, mas que quem faz os relatórios dentro da escola, né, que são os professores com a coordenação, sabe que é muito delicado, né, escrever qualquer coisa sobre uma criança, exatamente por isso, porque ela é um sujeito em devir, ela é um sujeito inacabado, né? Ela não tem ainda uma cristalização, né, de determinados aspectos que a gente vai ver, por exemplo, na adolescência já, ou na idade adulta, né? Ela está em construção. Então, muitas vezes, você determinar que uma criança é assim ou é assado, né, pode causar bastante dificuldades na comunicação, por exemplo, com a família, né? Então, tanto na educação quanto na clínica, a abordagem do perfil psicomotor, a forma de compreensão que ele propõe, e aí eu vou falar da minha formulação, né, assim, que nesses 35 anos eu venho realizando, né, busca exatamente trazer para essa família não um rol, né, uma lista de defeitos que vão ser tratados, né, ou de vazios, de lacunas no desenvolvimento da criança. A gente até vai falar, obviamente, das fragilidades, dos desafios que ela está apresentando, né, mas sem necessariamente encarcerá-la em situações patológicas, né, em nomeações de patologias, né. Então, o perfil psicomotor, como eu disse, é um instrumento fundamental e inicial do processo clínico do psicomotricista. Ele se volta para decodificar quem é este sujeito, né? E na educação ele tem essa qualidade de poder nos ajudar a compreender com quem a gente está trabalhando, quais são os seus canais prioritários de aprendizagem, quais são também suas dificuldades e desafios, e ajudar na formulação de qualquer relatório que possa ter que ser emitido. Novamente eu vou cutucar vocês, né? Perguntas, reflexões, né? Digam se para vocês essas questões que eu estou trazendo são diferentes daquelas que vocês habitualmente veem na psicomotricidade ou não. Gostaria muito de que nós interagíssemos. Inclusive porque essa live não vai demorar muito. Ela vai ter mais um pouquinho de tempo e depois vai ficar aqui no Instagram para ser vista e revista, caso vocês desejem. Bom, esse ato do perfil psicomotor, como ele traz uma série de dificuldades, né, para o profissional recém-formado, ou mesmo aquele que já atua, mas que está pegando, por exemplo, uma nova faixa etária, né, um outro ambiente institucional, né, e que está querendo rever ou fortalecer as suas ações, né, muitas vezes nos procura, né, na supervisão, para poder ajudá-lo nessa construção, nessa decodificação, né, de caso. E como a demanda sempre foi muito grande, né, nesses anos todos, há mais ou menos uns 10 anos, acredito que sejam 10 anos, no ano que vem vão fazer 10 anos, que eu venho oferecendo um curso que antes era um curso extenso, né, de diversas, né, durante 2 meses e meio, e temos aqui uma colocação da Aline: gratidão por compartilhar o saber com a complexidade, chega de rotulação e fragmentação do ser, maravilhoso ouvir você, gratidão. Muito obrigado, querida, é exatamente o que eu acredito, né? No lugar de simplesmente fazer um rol de defeitos, de lacunas que vão ser preenchidas com o trabalho, né? Muito mais importante é entender quem é esta criança,
como ela se constituiu, o que ela deseja, né? Quais são os obstáculos ao seu desenvolvimento, o que isso tem a ver com o ambiente familiar, o que isso tem a ver com o ambiente escolar. Uma coisa que eu faço muito no perfil é incluir, né, os relatórios de todos aqueles que a criança... Ah, maravilha! Merielle, sim, a atuação no CAPS é muito importante e com certeza o perfil psicomotor nos ajuda, porque muitas vezes é muito interessante a gente pensar, né, o lugar do terapeuta. Né? O lugar do terapeuta, ele tem características sherlockianas, tem características do investigador, né? Porque toda a situação, todo o problema, toda a questão que é trazida pela família é um mistério. Ela não é cristalina, não é simplesmente, especialmente porque nós somos profissionais de saúde mental, não é simplesmente uma situação objetiva, né? que nem a gente pode até discutir, né? se uma torção na perna ela é só objetiva, né? Ou se uma fratura que leva a uma reeducação é só objetiva, né? Como é que a pessoa se sente, o que significou para ela. Inclusive, sobre isso há um livro muito lindo do tradutor dos livros de Edgar Morin, Edgar de Assis Carvalho, que é Virado do Avesso, que ele mostra, depois de um acidente de carro, né, o quanto para ele foi uma despossessão do lugar de humanidade. Ele, por exemplo, ficar muito tempo sem conseguir andar, né? Ele ficar acamado, ele ter que ser higienizado, alimentado. Quer dizer, como é que essas relações de dependência, mesmo quando é alguma coisa, né, sofreu um acidente, vai tratar, vai para o hospital, mas toda a intersubjetividade que envolve qualquer situação, né, especialmente as situações de saúde. Né? Então, o profissional de saúde mental, ele é esse investigador, né, que precisa reconhecer os indícios, reconhecer o que está oculto atrás do discurso manifesto, né? O que está sendo desvelado pelo próprio comportamento da criança, né? Que muitas vezes a família não tem a menor consciência, muitas vezes a escola também não tem a menor consciência do que está realmente acontecendo com ela, né? Então, para ajudar... boa tarde, querida Bibiana. Para ajudar esses profissionais, sejam psicomotricistas, sejam psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, educadores de todos os níveis, né? Há 10 anos a gente vem oferecendo um curso, né, que antes era um curso longo, de alguns meses, e agora, exatamente para poder beneficiar pessoas que não moram no Rio de Janeiro, a gente está propondo um mergulho de final de semana. Né? Então, uma vez por ano, eu venho oferecendo esse curso há 10 anos, como eu disse, né? Ou um pouquinho mais. Ele vai acontecer no ano que vem, em janeiro, né? No último final de semana de janeiro, 27, 28 e 29 de janeiro. 27 é uma sexta, né, que vai acontecer das 18 às 21 horas, dia 28 das 8 às 12 e de 14 às 19, e no dia 29 de 8 às 12 e de 14 às 18. E nessas 20 horas eu procuro, então, fazer um percurso da entrevista ao laudo, né, passando pelas várias testagens tradicionais, pelas testagens contemporâneas. Claro que esse curso já sofreu muitas transformações nesses 10 anos, né, sendo atualizado, e o grande objetivo é que o profissional saia, e também os estudantes, né, possam sair com uma bagagem, né, com um olhar mais atento, mais sensibilizado, e também com ferramentas, com instrumentos, porque é um curso que dá todo o material, para poder realizar um perfil psicomotor, né, seja na educação, seja na clínica. Se o profissional é um psicomotricista, aquele perfil vai servir diretamente, né, para o seu laudo final, para a sua avaliação, para o seu diagnóstico. Se ele é um profissional de outras áreas, ele vai servir como um complemento para aquilo que ele já realiza como diagnóstico nas suas práticas. Né? Então, esse curso ele está sendo lançado, né, com valor promocional até o dia 31 de dezembro. Né? Então, eu peço àqueles que estiverem interessados que possam entrar em contato com o nosso WhatsApp, Rio de Janeiro, 21 999 59 8377, 21 999 59 8377, ou mesmo aqui pelo Instagram, mandando uma mensagem, né?
Também nas nossas redes todas, aqui no próprio Instagram, tem a descrição, né, de todo o curso, o que os nossos objetivos, o nosso programa, né? E nessas 20 horas, então, a gente vê, por causa dos 10 anos, a gente vê que esse curso tem ajudado muitos profissionais, mesmo os estudantes, a compreender melhor, né, esses instrumentos que nos ajudam a decodificar quem é esse sujeito, o que ele precisa, quais são suas necessidades. Tem possibilidade desse curso online? Bom, ele ainda não construiu essa possibilidade porque, normalmente, além da teoria, eu também faço o que para os psicomotricistas é bastante conhecido, que são momentos de formação pessoal, momentos de vivência, onde os profissionais sentem no próprio corpo essas situações de exposição, de observação, né, que envolve o perfil psicomotor, né? Quer dizer, é importante que a gente não proponha ao outro algo que a gente não sentiu na nossa própria corporeidade. Então, ao longo dessas 20 horas, parte é vivencial. E aí fica muito difícil aplicá-lo online. Ainda não encontramos uma formulação que pudesse realizá-lo totalmente à distância. Infelizmente, porque eu sei que para algumas pessoas é muito difícil, né, o deslocamento, mas exatamente por isso é que a gente fez esse mergulho, né, juntando as aulas no final de semana para favorecer, já que infelizmente a gente não encontrou ainda uma forma tão eficaz quanto que a gente vem fazendo, né, de realizar o curso sem que ele seja presencial, né? Por isso é que a gente realmente insiste que ele seja presencial, porque o profissional não recebe só a teoria. Ele recebe a teoria, mas ele vive no corpo dele a aplicação, a observação, né? Isso é bastante interessante. E aí nós usamos o próprio material que é produzido pelos alunos, né? pelos componentes do grupo, para ilustrar algumas das coisas que a gente foi ensinando ao longo da primeira parte do curso, né? Por isso é que a gente mantém ele presencial. Mas como o nosso espaço é ali na Praia do Flamengo, mas é pertinho do metrô Catete, ali em volta existem locais de hospedagem bastante em conta, né? Então a gente acredita que, e nós também tentamos que o curso seja um curso que não seja oneroso demais, né? Tanto que nós, como eu disse, até o dia 31 estamos fazendo um valor promocional, e também a possibilidade de parcelar em até 12 vezes pelo Simpla. Então, a gente tenta facilitar ao máximo essa questão para que a pessoa possa também cuidar das questões de hospedagem, né, de estadia, de alimentação, que vai envolver a vinda dela, né, caso ela não seja do Rio, de sexta a domingo. Bibiana está colocando aqui um mergulho fundamental para acolher o outro. Amei cada momento das vivências. Sim, Bibiana fez a formação em transpsicomotricidade, hoje é transpsicomotricista educacional, atuante na educação, professora de educação infantil, né? E está falando dessa parte que é muito importante para os psicomotricistas, mas que é importante para todo e qualquer profissional de educação e saúde, que infelizmente ainda não é uma tradição, que é essa parte do trabalho pessoal, né? Da sensibilização. Porque uma coisa que o pensamento complexo nos mostra, né? A transpsicomotricidade tem como bases epistemológicas a transdisciplinaridade e o pensamento complexo. Então, o pensamento complexo nos mostra que o observador ele deve sempre se incluir na sua observação, né? Não há possibilidade de uma neutralidade, como se acreditava, total, né? A própria presença, o olhar lançado sobre o sujeito já transforma a situação, né? Eu nunca me esqueço de um paciente que eu recebi, que vinha com o laudo de um outro terapeuta, e nesse laudo havia a colocação de que essa criança, no caso, não brincava, não exercia o brincar. Então, claro que como brincar é a linguagem natural da criança, fiquei extremamente preocupado, acreditando que ela tivesse num quadro grave de doença mental, né? Mas o que me chegou ao consultório foi um menino, enfim, sem características muito diferenciadas, né? Um menino falante, um pouco tímido, obviamente, a primeira vez que ele estava me vendo, né?
Mas ao entrarmos na sala, que ele também permitiu que fosse sozinho comigo, os pais ficaram esperando na sala de espera, e em 10 minutos ele pegou um dos objetos que nós tínhamos na sala, me entregou e me fez uma proposta de brincadeira, né? Então, é por isso a importância da gente se incluir na nossa observação, né? Quando a gente manda um laudo, onde mais afirmando algo tão grave, né, que uma criança não consegue brincar, né, é muito importante que a gente diga que, diante de mim, no setting que eu apresentei, né, na relação que nós estabelecemos, ela não trouxe o seu brincar. Mas isso não significa necessariamente, e a gente precisa entender isso, né, que isso vai acontecer em todos os espaços, com todas as pessoas. Então não é o Eduardo que tem uma varinha de condão, mas é a possibilidade ou não da comunicação que se estabelece entre a criança e o terapeuta, né, que às vezes acontece, às vezes não acontece, né? Então é muito importante, e o pensamento complexo nos mostra isso, né, que a gente se inclua na observação, né? Eu estou vendo, neste momento, né, a partir das minhas premissas, dos meus conceitos, das minhas perspectivas. Isso não quer dizer que o outro seja aquilo que eu estou vendo, né? A gente não deve reduzir o outro àquilo que eu consigo perceber, porque é isso, nós temos muitas cegueiras, né? Edgar Morin nos fala lindamente disso, né? Como nós somos possuídos pela cultura que possuímos e como a nossa própria história vai gerando uma espécie de filtro diante dos nossos olhos, né? Então, para isso é que é muito importante que o profissional tenha uma supervisão, tenha uma terapia pessoal, são as bases éticas, né? E continue em formação continuada. Então, eu queria que a gente, se alguém tiver alguma questão, que a gente já está quase fechando a nossa live, alguma observação, para que a gente possa estar fechando esse encontro de hoje, né? Explicando então um pouquinho qual é o lugar desse instrumento, como eu disse novamente, né, para aqueles que entraram depois, né? É um instrumento muito útil e imprescindível para o clínico em psicomotricidade, mas ele pode ser muito, muito útil para os profissionais da saúde mental em geral, da reeducação em geral, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, psicólogos, psicanalistas, que queiram ampliar o seu olhar a partir da decodificação da corporeidade, do brincar, da postura, da gestualidade, que são coisas que o psicomotricista tem uma ampliação, né, um aprofundamento na sua formação, né? Então, para o psicomotricista, esse instrumento vai ser diretamente aplicado na sua clínica, né, ampliando a sua capacidade de diagnose, né, de observação da criança, e ele vai servir como um instrumento complementar nessas outras áreas, né? Assim como na educação também, como eu coloquei, né, que vai aguçar a percepção desse educador sobre as singularidades dessa criança, sobre as suas dificuldades, os desafios que ela apresenta, facilitando a relação com ela, facilitando a possibilidade de avaliá-la mesmo, de fazer os relatórios, né, sobre ela mesmo quando ela tem a idade, né? E isso então contribui eminentemente para a eficácia, né, tanto da ação clínica quanto da ação educacional, né? Como nós temos uma bagagem já bastante grande por esses 35 anos de prática, dando supervisão a outros profissionais, atuando na área, então o curso ele visa dar essa capacitação, né? Oferecer esse espaço de reflexão, esse espaço de aprendizagem, onde então os participantes possam estar usufruindo da psicomotricidade, do perfil psicomotor, desse olhar da transpsicomotricidade nas suas atuações, né? Nós estamos, o grupo, como eu faço esse curso no consultório, o grupo ele tem um limite máximo de 10 pessoas e hoje nós só temos 6 vagas. Então, eu aconselho aqueles que têm interesse, né, em buscar preencher o nosso cadastro, né, e nós informamos então a formulação, a maneira do investimento, né, de poder executar o investimento, e eu volto a dizer que além das opções à vista, com desconto, nós temos também o parcelamento pelo Simpla em até 12 vezes no cartão. Claro que isso envolve uma taxa do próprio Simpla e a taxa de juros do cartão a partir do número de vezes que você decidir, né? Mas vai ser um prazer enorme ter vocês comigo
no último final de semana de janeiro, aqui no Rio de Janeiro, né? Ainda dá para aproveitar para passear um pouquinho, pelo menos de noite, né? Apesar do curso ser longo, e posso garantir que ele vem ajudando profundamente a muitos profissionais, também a estudantes, né, a compreender o lugar da psicomotricidade nessa perspectiva da saúde mental nas relações de ajuda com as crianças. Tá certo? Eu estarei à disposição para aqueles e aquelas que tenham ainda dúvidas. É só mandar uma mensagenzinha aqui para o nosso Instagram ou mesmo para o WhatsApp, 21 999 598377, e terei prazer, então, a nossa equipe também, porque não sou só eu que atendo, a nossa equipe vai estar disponível para responder qualquer pergunta, né? No próprio link do cadastro, você tem a descrição do curso todo, tem o programa, os horários, os valores, tudo bem explicadinho, tá certo? Então, vai ser uma alegria ter vocês conosco, foi um prazer poder trazer um pouquinho de esclarecimento sobre esse tema tão instigante, né? Provavelmente vamos fazer uma parte 2 refletindo um pouco mais sobre outros aspectos, mas hoje eu gostaria que nós ficássemos por aqui, não queria me alongar muito, né? Já que é um horário de almoço, e para quem não teve oportunidade de estar conosco agora, o vídeo vai ficar aqui no Instagram e depois vai também para o nosso canal do YouTube, tá certo? Então, eu quero agradecer muito a presença de vocês e, mais uma vez, nos colocar, a mim e a equipe, à disposição para tirar qualquer dúvida, tá certo? Nós também temos outras atividades, enfim, eu não vou entrar nelas, grupos de estudos, temos a nossa formação, mas hoje eu vim falar basicamente do perfil psicomotor, tá certo? Aproveitem o valor promocional até 31 de dezembro ou então o parcelamento pelo Simpla também no valor mais baixo até 31 de dezembro. Querida, muito obrigado, muito obrigado. A Aline está colocando encantador ouvir você, gratidão por compartilhar o saber. Eu é que agradeço a atenção de vocês e então ficamos por aqui, mas desejando um Natal maravilhoso para todos, né? Festas incríveis, né? Que a harmonia, a paz, a alegria esteja com vocês, né? E que o amor, né? A vida poética, como diz Edgar Morin, possa estar sempre regando os nossos dias, né? Sempre alegrando e deixando a nossa vida mais florida, né? Para que a gente possa continuar, aqueles que dedicam a vida a ajudar as crianças, né? Que a gente possa ter energia renovada para continuar no ano que vem, ajudando, né? Contribuindo para que essas crianças possam ultrapassar seus obstáculos e se tornar sujeitos plenos, né, nas suas capacidades, nas suas potências, né, nos seus desejos, tá certo? Então, um beijo no coração de todos e até a próxima.